Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Masterclass de verão. Hoje sobre um tema descontraído, mas não menos importante, um tema muito interessante que vamos tratar hoje. Então tem a ver com as nossas fantasias que nós colocamos na nossa vida e que não devíamos. Vamos ter 3 pontos-chave, ou 2 pontos-chave se quisermos. Vamos perceber um pouco como é que funciona o nosso ego, de um ponto de vista filosoficamente mais profundo, não naquela visão muito popularucha, ou seja, muito popular, uma visão filosoficamente mais erudita, como é que funciona para nós dependermos a dependência da nossa perspectiva sobre as coisas e a relação que tem com o ego, e depois abordamos as fantasias, que não devíamos, que se as retirarmos, vamos ganhar muito com isso. Então vamos passar à nossa masterclass. É interessante, antes de mais, nós temos a percepção de que a vida como ela está construída, a vida natural, digamos assim, ela inevitavelmente nos impulsiona para a evolução. Primeiro pelo fator reprodutivo, ou seja, o fator reprodutivo coloca-me em que a mistura de genes, a diversidade de genes faz com que os seres que vêm a seguir venham geneticamente superiores, ou seja, há uma evolução que é natural por esse meio. E por isso mesmo a energia genésica, a energia da sexualidade, é das principais energias evolutivas e da vida, em que a natureza, independentemente de nós, querermos ou não, nós temos esse impulso à sexualidade, vai colocar a evolução baseada nesse impulso. Não quero entrar aqui no tema, mas é muito interessante porque a natureza coloca o prazer como a cenoura que nos coloca, o prazer intenso que a sexualidade nos dá, e inclusive, hoje em dia, enfim, o nosso meio não é tão natural, mas várias mulheres, inclusive, atingem o orgasmo no próprio parto. Já tenho uma colega nossa que já relatou que o segundo filho dela foi o maior orgasmo da vida dela, ou seja, a ter o filho. E está tudo certo com a natureza, ou seja, coloca-nos esse prazer como forma de evolução. E a outra forma, que é a forma que nós estamos habituados a que ocorra, é que a evolução ocorre através dos obstáculos que nos são colocados e das dores que o obstáculo nos coloca. E mais ou menos funciona da forma, acho que todos mais ou menos percebem, sou obrigado a mudar quando a dor da mudança é inferior à dor da permanência naquele obstáculo. Então, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma circunstância que às vezes vai fazendo moça de início, aquilo vai acumulando, chega a um determinado ponto, eu sou obrigado a mudar pela dor gerada, pela dor que me é suscitada pelo próprio obstáculo. Hoje o que nós vamos falar não é pela dor, nem é obviamente pelos genes, é pelo prazer. É mais rara a evolução pelo prazer, que é quando nós decidimos mudar simplesmente porque achamos que temos que atualizar a nossa forma de estar na vida. Essa é a forma que a nossa escola defende e que nos coloca constantemente fora do que hoje em dia se chama zona de conforto, que é eu colocar-me em direção a algo que por convicção faz sentido para mim e eu me coloco e vou-me transpondo por autossuperação e não por dor, por um esforço positivo e não pela dor. Então vamos lá às nossas fantasias. Eu coloquei primeiro nesta masterclass uma abordagem que é com base para termos uma ideia de como funciona o ego e da nossa dependência dele. Tá bem? Se tiverem alguma dúvida, então podem interromper, tá bom? Primeiro, vamos, como se nós descascássemos aqui a cebola, não de uma forma muito, não é simplória esta divisão, também não é demasiado erudita, é uma visão que é fácil de entender o que é que o ser humano contém. Olhando para uma pessoa qualquer, ela vai ter um físico denso. Físico denso significa que é um físico que é constituído por matéria física, ou seja, matéria sólida, gasosa e líquida, ou seja, sólido, líquido e gasoso. Cada um destes planos subdivide-se em 7 planos. Porquê não sabemos, é assim que é. Porque é que temos 2 ouvidos e uma boca? É assim, o porquê não sabemos. Então o físico denso tem 3 planos, ou seja, são matérias sólidas, líquidas e gasosas. O físico energético terá 4. Ou seja, o que é o físico energético? Se eu aproximar a mão desta bailarina que está aqui, eu não vou estar a tocar, por exemplo, no corpo dela, mas posso sentir, podemos fazer choque, eletricidade estática, posso sentir a temperatura do corpo dela sem estar a tocar fisicamente nela. Ou seja, é físico, mas é energia. A energia tem a ver com temperatura, eletricidade estática, enfim, por aí vai. Tem o sistema emocional,
que vem a seguir à parte física, física densa, física energética, é tudo a parte física, que também tem 7 níveis, por isso nós atribuímos o 7º céu, ou seja, o 7º nível do astral, do 7º nível do emocional, como sendo a emoção top. Porque o emocional também, como os outros planos, também tem 7 níveis. Então é o 7º plano do emocional, que são as emoções mais leves, as emoções limpas e as emoções mais densas, como os ódios, enfim, como o baixo astral, o baixo emocional. Tem o mental abstrato e o mental concreto, que fazem parte os dois do mental. No caso aqui, o concreto terá 4 níveis e o abstrato 3 níveis. Basicamente, o mental concreto tem a ver com os pensamentos. 2 mais 2 igual a 4. O que é que eu posso fazer para tirar, enfim, para fazer com que isto aconteça? O mental abstrato não é feito tanto de palavras, é feito mais é a sabedoria. É aquela sabedoria que mesmo a senhora da limpeza, sem ter conhecimento, digamos, de faculdade, ela vai desenvolvendo uma sabedoria que encaixa aqui no mental abstrato, que não depende do conhecimento de leitura dos livros. E depois tem as intuições que estão acima do mental e o monádico que será um patamar acima. Ou seja, as intuições todos nós as temos, só que nós não dominamos ainda este canal. Ou seja, temos uns insights de vez em quando, mas não temos quando queremos e na proporção em que queremos. E esse é o próximo passo evolutivo que nós treinamos e que é um dos principais aspectos da nossa escola, inclusive, do The Rose Method, que é desenvolver em nós todos o aprendiz de sábio, e o aprendiz de sábio visa utilizar as intuições como o seu canal para entender as coisas e não usar o mental, porque o mental é, comparativamente com o intuicional, é paquidérmico no seu processo, é um processamento de baixo processamento e de processamento limitado. Nós utilizamos o mental como uma abstração e utilizamos o mental como uma associação de ideias. Se eu tive uma experiência e ela foi dolorosa, então eu vou ser avesso àquela experiência e vou arranjar justificações para ela. Então é o que temos neste momento. E queremos dar um patamar acima. O que é interessante nesta divisão? E que é relevante para a nossa aula de hoje e para a seguinte, que vamos, para a divisão seguinte, que é mais erudita e é mais interessante, e eu queria tocar nela hoje, que é relevante. Cada uma desta escadaria, no fundo, equivale a um patamar evolutivo da natureza, se quisermos. Por exemplo, o físico denso é o patamar mineral. O reino mineral só tem físico denso. O carbono, este copo, este micro, é físico denso. O patamar seguinte é quando ao físico denso já há energia. Quando há energia, nós dizemos que tem ânima, ou seja, que tem ânimo, já tem vida. Nós associamos vida a partir do patamar energético para cima. Então, o físico energético e com o físico denso temos o plano vegetal, se quisermos. As plantas têm físico denso e têm físico energético. Já não têm emoções, pelo menos como nós as entendemos, evoluções de sistema nervoso central e emoções plenamente desenvolvidas. Que tem o plano animal, ou seja, o nosso cão tem emoções mais à flor da pele até do que nós. Então é o plano emocional, é o plano seguinte, que corresponde ao reino animal. O mental concreto corresponde ao reino hominal, se quiser ao reino humano, e o mental abstrato, alguns humanos mais filantropos, mais sábios também, e o intuicional ainda é algo a conquistar pela nossa espécie, tá bom? E que há quem queira atalhar esta evolução através de técnicas como meditação a sério, que não é só a técnica, mas é tudo o que está envolvido com a técnica, pronto, e esse é o patamar que nós queremos. Alguma dúvida até aqui? O que é relevante dizer, se tiverem dúvidas, por favor, levantem, abram o micro. O que é relevante dizer aqui é cada uma destas escadaria, nós estamos a aceder a um patamar de maior sutilidade face ao patamar anterior. Ou seja, o físico denso é mais denso do que o energético. É visível, o energético já não é visível. O físico, todo ele, energético ou denso, o físico como um todo, o corpo físico, é mais denso do que as emoções. As emoções são mais densas do que o mental, seja ele concreto ou abstrato, e o mental é mais denso do que as intuições. E esta sutilidade ela é muito relevante porque, por exemplo, o Sol é mais denso do que a Lua. Porque quando o Sol, do que as estrelas, porque quando o Sol está presente, nós deixamos de ver as estrelas. Elas são mais sutis. E isso é relevante no que toca ao autoconhecimento, porque quanto mais acima eu vou, eu tenho um patamar de sutilidade mais relevante, mais maior, mas de maior poder.
porque o mental é muito mais forte, digamos assim, do que o físico. Por exemplo, se eu colocar uma ideia na minha cabeça que há alguma coisa que me ocorre e se me ofende plenamente, o meu corpo reage instantaneamente aos meus pensamentos. Vai demorar muito mais tempo ao meu corpo, por exemplo, vou andar com o corpo meio tristonho. Isso também vai influenciar o meu mental, mas vai demorar bem mais tempo e bem mais insistência. Então, apesar de ser mais sutil, o que é mais sutil é mais poderoso. E isto é relevante dizer neste ponto. Deixem-me só ver aqui os vossos rostos, só para ver se está tudo em ordem. Até aqui tudo certo, nada de mais. Nós queremos fazer uma pequena, olá, Capetilho, o grande José e os demais. Vamos continuar então. Hoje interessa-me levar esta divisão da nossa personalidade e da nossa individualidade, tudo junto, a um patamar um pouco mais erudito para chegarmos aqui às nossas fantasias, que é onde que vamos querer chegar hoje. E hoje vou-vos mostrar algo que é um pouco mais erudito, mas é fácil de entender. Então, vamos tentar. Esta divisão, ela é diferente. Ela corresponde àquela que acabámos de ver. Aqui está num modelo simplificado, mais simplista, mas que não retirem nada ao que queremos à nossa análise de hoje. E nesta divisão funciona assim. O patamar mais baixo da nossa existência tem a ver com a captação de informação pelos sentidos. Ou seja, a informação da vida chega-nos através de imagens, de sons, de cheiros, de tato. Se eu vos perguntar assim, José, pensa na tua mãe e acompanha o que é que o teu cérebro faz nesse processo de memória. Provavelmente vai haver um sentido que é diretor, que deve ser a visão, provavelmente, mas pode ser a audição, em que tu vais, através desse sentido, vais buscar uma série de informações relativas àquele input, que é a tua mãe, que tem a ver com os sentidos principais. A voz, o tom, o tato, a imagem dela, e é através dessa imagem que nós agrupamos a informação. Então, num ponto de vista mais físico, se quisermos, correspondendo ao plano físico no outro gráfico, nós temos uma captação através dos sentidos. Então, nós experimentamos o mundo à nossa volta pelo físico, pelos sentidos, ou seja, fisicamente pelos sentidos. Quando eu toco em alguém, eu estou a ter o tato, estou a ter o sentimento de toque, do tato daquela pessoa. Quando eu a vejo, é a visão. E a minha percepção daquela pessoa é assimilada em mim através desses sentidos. Esses sentidos são processados no patamar seguinte. Nesta visão, que é uma visão mais erudita, eles juntam o mental e o emocional como uma coisa só, porque dependem muito um do outro. Essa constatação para nós é muito fácil, é sabido hoje em dia. A forma como tomamos decisões, normalmente a pessoa emociona-se, gostei tanto daquilo, e depois arranja uma justificação intelectual para corroborar a decisão que emocionalmente ele já escolheu. Nós, quantas vezes, muitas vezes vemos pessoas a discutir e as pessoas estão emocionalmente alteradas. Ou seja, se estão emocionalmente alteradas, o emocional está mais ativo. Logo, o mental que está acima está como as estrelas quando o sol está ativo. Então, a pior coisa que podemos fazer com alguém que está emocionalizado é tentar discutir ideias racionais com essa pessoa. Não vai funcionar, porque o emocional é mais denso do que o mental. Para mim e para os meus alunos e para os meus professores, sempre que alguém, e acontece comigo e acontece com todos, está emocionalmente afetado, a primeira coisa que fazemos é dar um passeio. É ativar o plano físico para que as emoções fiquem mais leves e eu poder acionar um pouco da minha racionalidade e pensar sobre o assunto. Aqui acontece o mesmo. O psiquismo, ele está junto, ou seja, nesta visão, que é uma visão um pouco mais erudita, ele junta o mental e o emocional na mesma circunstância. Porque um depende do outro. Só que o pensamento é um pouquinho mais sutil, mas ele depende das emoções que estão subjacentes. Hoje em dia, com o desenvolvimento das neurociências, isso é plenamente provado, que nós escolhemos, as nossas decisões têm base emocional, não é base racional. O racional entra no final para justificar para nós mesmos aquela decisão, mas emocionalmente nós escolhemos emocionalmente. Até aqui nada novo. O que é interessante aqui é que nesta visão eles colocam o ego
a seguir ao psiquismo. Ou seja, a noção de ego em que eu sou divisível dos outros, eu sou eu, a Romana é a Romana, eu sou eu, o Gustavo é o Gustavo, como entidades separadas, a noção de que eu tenho a minha identidade. Ela vem a seguir ao meu mental e ao meu emocional como algo mais sutil e condiciona tudo o que está abaixo. E a seguir tem a chamada inteligência. Esta inteligência não é a inteligência dos PhDs. O PhD está lá embaixo no psiquismo, no mental. Esta inteligência é a inteligência, é a consciência, se quisermos, de consciência só, não mental concreto de pensar 2 mais 2, que é o plano também ligado ao intuicional, às intuições. É a inteligência direta, não é a inteligência do 2 mais 2 igual a 4, porque, mas este estudo, mas que tem que justificar, essa é a parte do mental. É uma inteligência direta, uma inteligência de observar e sentir no sentido de percepcionar a vida de forma direta, sem fazer 2 mais 2, sem fazer associações mentais. Se confundir inteligência, tira a inteligência e coloca intuições, insights. Opa, caiu-me aqui um insight, tive um insight. Não foi uma dedução lógica, foi um insight. Não foi porque eu associei 2 mais 2. Aquilo caiu ali como um insight. Então é esse tipo de inteligência. Um aspecto interessante, e é uma parte aqui da nossa masterclass das falácias de hoje, quando falamos em meditação, que neste caso tem a ver com o patamar intuicional, que consiste em atenuar, ou seja, estabilizar a tal ponto, ou seja, apagar o sol do físico denso, depois apagar o sol do emocional, apagar o sol, ou seja, a densidade do mental, para que o intuicional, possamos ver o intuicional. Para que possamos ver as estrelas, terei que reduzir o sol. Então o físico é mais denso, tem que estabilizar. Depois vai trabalhar as emoções, tem que as estabilizar. Tem que trabalhar o mental para a estabilizar e depois então tenho acesso aos insights. É por isso que falar em meditação como uma técnica sozinha, despida, como eu vou parar e vou fazer meditação. Boa sorte. Porquê boa sorte? Porque significaria que eu vou tentar aceder a um patamar intuicional com tensões físicas, lá embaixo, com as emoções alteradas, com a respiração alterada. Eu não vou poder aceder às intuições que são muito mais sutis. Então, quando falamos em meditação, nós costumamos dizer a sério, ou seja, mesmo para chegar à meditação, eu tenho que incluir todo um sistema que vai estabilizar parte física, emocional e mental. Tão simples quanto isso. E aí eu consigo ter sucesso nesse patamar. Dentro desta nova, digamos assim, ou não tão comum visão, o que significa entrar em meditação é quando eu estabilizo os 3 patamares que vocês estão a ver aqui em cima, ou seja, os 4. Eu vou estabilizar os sentidos, vou desligar a audição, a visão, vou me concentrar numa coisa só, vou desligar a parte emocional e mental, mas vou estabilizar também o ego, a minha identidade. E é aí que eu acedo depois à parte intuicional. O que é que significa estabilizar o meu ego? Significa estabilizar as minhas identidades, a minha identidade é aquilo com que eu me identifico. Ou seja, um ego muito quadrado, se quisermos, ou uma pessoa que ainda está muito identificada com quem ela vai sentir que as suas opiniões são assim, não se fala mais. É o que eu acho. Ela vai ter uma noção que ela é deste tamanho e os outros são deste tamanho pequenino. O ego está muito exacerbado ainda, está muito forte. Vou lembrar que nós não queremos destruir o ego, nós só queremos estabilizá-lo. E ao estabilizar o ego, nós percebemos que somos todos de uma dimensão igual. E essa estabilização do ego depende diretamente do nosso comportamento. Então, se o meu comportamento do dia a dia ele é um comportamento baseado na conveniência e não naquilo que é convicção, ou seja, naquilo que me agrega valor para mim e não importa aos outros, isso é algo que destabiliza muito o ego. Não é um ego positivo. O que é um ego positivo? É alguém que, por exemplo, um ego muito positivo é assim: olha, eu trabalho com marketing, eu quero impactar as minhas empresas para que elas se desenvolvam. Ou seja, eu quero contribuir com a minha empresa para que ela se desenvolva, eu quero contribuir com o grupo. Isso vai estabilizar bastante a minha identidade, o meu ego.
Pronto, isto é um pouco de autoconhecimento, vamos para a nossa matéria, senão não temos 1 hora hoje. O que é relevante aqui? E entramos agora diretamente na nossa masterclass de hoje. É que aquilo com que eu me identifico, que é mais sutil, vai reverberar para tudo o que está abaixo, que é mais denso, e vai condicionar aquilo que está mais denso. Como eu falei há pouco, se eu tiver um pensamento destrutivo perante mim próprio ou perante alguém, as minhas emoções reagem milissegundos depois e a seguir o meu corpo reage e denota exatamente esse mesmo pensamento. Praticamente à velocidade, quase à velocidade da luz. É automático. É milésimos de segundo depois. O mesmo ocorre aqui. Só que como temos um conceito de ego, de identidade, vejam se isto faz sentido para vocês. Eu digo assim, este toque de telemóvel é o meu toque de telemóvel. O que é que acontece? Quando eu identifico esta é a minha identidade, este toque é a minha identidade, é o meu toque, é o meu nome, é a minha música, ou seja, o meu nome é Eduardo, o meu toque é este é o meu clube. Sempre que no meio de uma confusão pode estar muito barulho, mas eu ouço aquele toque, de entre aquele barulho todo, os meus sentidos, ou seja, o meu mental, o emocional e os meus sentidos cá em baixo, vão captar a informação que corrobora a minha identidade. E aqui hoje em dia a ciência já trata criou um provérbio ou um slogan chamado confirmation bias, que é assim, as pessoas vão obter a informação que está ligada àquilo que elas acreditam. Então, isso não é conhecimento novo, na verdade é ancestral, pelo menos 5.000 anos, que tem a ver com a minha identidade condiciona aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu percepciono à minha volta. Por que isto é relevante dizer hoje? Nós hoje vamos falar de algo que é sabedoria em estado puro. E esse tipo de sabedoria, muitas vezes, é tão simples que uma criança entende. Só que o facto da criança entender não significa que ela se identifique com ela. Ou seja, eu posso entender muito bem uma coisa intelectualmente, e hoje em dia, com as redes sociais, há um advento de muita informação, aliás, há excesso de informação hoje em dia, e como há muito excesso de informação, as pessoas sabem muitas coisas mentalmente, mas elas têm a experiência prática e identificam-se com poucas dessas coisas, o que torna-nos uma sociedade com muito sabichona e com pouca autoestima. Porque quando eu sei muitas coisas e aplico poucas, esse diferencial entre fazer e saber vai gerar, inevitavelmente, uma confiança muito baixa, uma autoestima que se vai degradando. Isto é o que eu gostava de dizer hoje, porque de entrada naquilo que vamos falar. Porquê? Porque vamos falar de coisas simples. E vocês intelectualmente, algumas delas vão dizer, mas eu sei disso, Eduardo, é óbvio. Falo várias vezes sobre isso. Certo. Mas está no patamar mental, emocional, no sentido, ok, eu percepciono isto como uma coisa, uma dicotomia em que eu penso sobre algo, ou eu já absorvi aquele conhecimento como fazendo parte de mim, da minha identidade. E esse passo entre eu ter uma informação intelectual e aquilo fazer parte de mim exige um processozinho de aprendizagem, que é um processo de sabedoria. Por isso eu disse no início que é os aprendizes de sábio. Então agora vocês vão, esta história toda, para entrarmos nas nossas fantasias, e vocês vão entender, e vamos voltar a este patamar de identificação com elas próprias. Primeira fantasia, que é a mais importante de todas, que é aquela que vocês sabem como é que isto funciona, mas ainda assim temos aqui uma disrupção que nos causa grandes transtornos ao nosso dia-a-dia. E esta fantasia é esta fantasia descrita aqui pelas 4 estações: primavera, o verão, outono e inverno. Ou seja, o que é que simbolizam as 4 estações aqui? A primeira fantasia é a fantasia de imortalidade. O que é que significa esta fantasia? Vamos parar aqui um pouco. Já passou a teoria, agora vamos à reflexão profunda. Todos nós sabemos que vamos falecer, aqui não há dúvidas. A questão é, essa informação, e propriamente nas sociedades mais cosmopolitas, onde nós vivemos digamos, em pequenos guetos de grupos, ela vai se tornando
tão afastada da realidade do dia-a-dia de todos nós, porque nós hoje em dia nas grandes cidades não vemos os seres que temos que matar para comer, por exemplo, quem come carnes, não vemos os seres que morrem naturalmente, as plantas que morrem naturalmente. Nós vivemos como em sociedades de pedra, em que somos afastados do fenómeno da finitude, da mortalidade. E ainda que intelectualmente saibamos isso, é algo que nós retiramos completamente do nosso espectro de identificação. Inclusive, o que nós percebemos é que as pessoas vivem como se fossem eternas. É um sentimento de imortalidade. Nós morremos no fim de tudo. Lá no fim de tudo. E isso é uma ingenuidade, é uma fantasia. É uma fantasia real. Que as pessoas, elas... A sociedade ensinou-nos isso, sem querer. E ela enviesa em muito e cria-nos grandes problemas. Vamos absorver isto com detalhe. Podes-me pôr um pouco de água, por favor? Obrigado. Vamos pensar num conflito, o último conflito que vocês tiveram. Eu sei que alguns alunos já ouviram isto, mas façam o exercício. O último conflito em que vocês não estiveram bem. Exaltaram-se, a voz levantou-se. Vocês, no final, arrependeram-se da atitude que vocês tiveram. Aconteceu com todos nós. Todos nós temos um passado negro. Certo? Então, vamos pensar nesse conflito, nessas emoções. O que é que vocês sentiram naquele momento? Agora vou-vos fazer a pergunta que é muito relevante aqui. Se eu vos desse a informação agora que a pessoa que foi alvo desse conflito iria morrer dali a 1 minuto, com toda a honestidade, projetem-se nesse momento, eu queria perguntar-vos se vocês teriam a mesma atitude ou não. Qual é a vossa resposta? Não teriam a mesma atitude, pois não? E se em vez de 1 minuto fosse 1 hora? Ou seja, se aquele conflito, em vez a pessoa iria morrer dali a 1 hora, vocês mudariam a vossa atitude ou não? Sim ou não? Cabeças. E se em vez de 1 hora fosse um dia, vocês mudariam a vossa atitude ou continuariam a reagir da mesma forma? Sim ou não? Mudariam a atitude? E se em vez de um dia fossem 30 dias, fosse no final desse mês, mudariam a atitude ou não? Sim ou não? E se em vez de ao final de um mês fosse ao final desse ano, vão discutir, e pá, vai morrer no final do ano, mudariam ou não mudariam a vossa atitude? Tá. E se no final desse, em vez de ser no final desse ano, fosse ao final de 30 anos, a questão aqui vocês já perceberam qual é que é. Não tem a ver com a quantidade de tempo. Tem a ver com o simples facto que eu vivo a vida, o dia a dia, as coisas, e eu simplesmente esqueço-me. Eu não quero saber. Eu vivo a vida como vivemos a vida como se fôssemos imortais. E isto, os antigos chamavam à morte mestra, porque é a morte que dá valor à vida. E o simples facto, e a morte vira um bocado tabu, as pessoas não podem falar de morte, porque a morte dói. Não, a morte é o principal aspecto da vida. Nós nascemos para morrer daqui a um pouco e temos aquele período de aprendizagem. Nós só estaremos no ponto de sabedoria ideal se nós pudéssemos morrer neste instante, e nós estivéssemos em paz com isso. Ou seja, nossa vida está de tal forma alinhada que eu posso morrer a qualquer momento e não faria nada diferente. Qual é a vantagem de eu trazer... Atenção, quando falamos em morte, imortalidade, não é para agora ficar, ai, que vamos morrer porque eu tenho medo. Não, não é nada disso. Isso é ansiedade, isso ainda é imaturidade. É apenas saber que a minha vida pode acabar agora e estatisticamente é segunda-feira. Se um de nós amanhã não acordar, quantos amigos vocês tiveram? Temos aqui talvez o José, a Diana. Nós já tivemos amigos que ficaram pelo caminho. Vários amigos, nem um nem dois, provavelmente, mas mais. E estes não viveram até à esperança média de vida. A média significa que uns passam, uns não chegam. E alguns ficam hoje, outros amanhã, outros amanhã. Essa expectativa que eu vou ser daqueles que vai
chegar à média não é garantida. É uma probabilidade apenas. A sabedoria do indivíduo aumenta na proporção direta em que ele percebe a sua finitude aqui, agora e hoje, neste preciso momento. Porque se eu percebo que a minha vida pode ser finita agora, aqui ou amanhã, eu vou evitar, por exemplo, discussões que não levam a nada, a lado nenhum. Alguém que está a discutir porque as meias estão na casa de banho. Se calhar não é a discussão a ter. O que é que significam as meias? O espaço vital não está bom, olha, vamos resolver isto. Porque se a vida pode acabar a qualquer momento, eu não quero estar-te a empatar. E se as coisas não estão bem, vamos sublimar as coisas. Torna-nos extremamente mais assertivos, mais focados e filtra o trigo do joio assim com um passo de mágica. Quando é que nós temos facilidade em vivenciar esta mortalidade, se quisermos, esta percepção, aliás, esta identificação com a finitude? Não sei se alguns de vós tiveram em infelicidade de algum familiar direto, mãe, pai, falecer de repente, e a pessoa, de repente faleceu, e a tendência da pessoa é ficar, mas ainda ontem falei com a pessoa, agora ela já não existe, e começamos a entrar num looping mental de imaturidade. E é não raro, faleceu um familiar importante e a pessoa muda de trabalho, muda de relacionamento, muda de aguinadas na vida. Já alguns de vós tiveram pessoas próximas, morreu alguém e a pessoa mudou a vida a seguir? É tão comum. Porquê? Simplesmente porque ele identificou-se com essa finitude. E com essa mortalidade, há determinado tipo de coisas que nós não compramos. Doa a quem doer. Porque nós sabemos que a vida é escassa. Se é escassa, não, sorry, não pode ser. Eu tenho mesmo que virar por aqui porque a vida é escassa. Ah, mas pode gerar lamento. Esse sentimento de imortalidade levado ao nível de uma identificação, de uma reflexão, de um amadurecimento no sentido de eu percepcionar todos os dias que hoje pode ser o último. E celebrar a vida. Ok, hoje estou vivo, bora lá usar. Dá-nos... Sabem aquela pessoa que está travada num trabalho, presa na corrida dos ratos, como chama o Kiyosaki, naquele livro, o Pai Rico, Pai Pobre, que está, ou seja, faz uma coisa que não gosta, mas o trabalho paga-lhe bem, e está ali das 9 às 6 a fazer uma coisa que não gosta, e está presa àquele trabalho. Num outro tipo de visão, fica mais fácil mudar de trabalho quando eu penso que se calhar posso morrer de hoje ou daqui a uma semana. Então, se a vida é tão escassa, eu não posso desperdiçar o tempo em coisas que não agregam valor à minha vida. Ah, mas a reforma, qual reforma? O meu primo, muito chegado, o Francisco, gerente do BCP, faleceu 5 anos da reforma, com uma carreira incrível na banca. E se eu fizesse uma coisa que não gostava? Ele adorava o que fazia. Uau! Que vida mais desperdiçada. Então, primeiro patamar, primeira fantasia que impacta todas as outras. Vocês acham que são imortais. Vocês vivem como se a vida fosse lá no fim de tudo. E às vezes, uma das grandes aprendizagens das mortes traz uma grande dor e traz um grande aprendizado, que é aquilo que eu falei de início. Nós aprendemos com a dor. Não precisaria. Basta ver, por exemplo, o Edu, a pessoa que está a falar agora, já não tem família acima dele. Já morreu tudo o que estava para cima. Avós, pais, etc. E o Edu é bem privilegiado, que ainda vivi bastante com ele, vivi histórias de amor muito bonitas. Tenho muito para contar. Houve pessoas que nem tiveram essa sorte. Histórias bem mais precoces. Basta ser sensato e olhar. Não. Isto é qualquer altura, qualquer hora, qualquer pessoa. Em todos nós. São as regras do jogo. Não vale a pena fazer um drama, não é para fazer drama, é para trazer urgência à minha vida. Então eu tenho que honrar a minha vida com urgência, sem ansiedade, mas com urgência e com qualidade na minha vida. Pronto. Esta é a primeira fantasia e a mais importante de todas porque ela é bem genérica. E na vida cosmopolita falta-nos, porque nós lidamos muito pouco com a morte, vira até tabu. Escrevi um artigo para a The Executive Digest sobre a morte. Responderam-me, não, professor, não é bom, esse tema não tem nada a ver connosco. Como não tem a ver connosco? Um líder que vive na sua como se fosse imortal vai ser um líder mau.
porque ele não valoriza a experiência com cada uma das pessoas. Mas enfim, mas eu compreendo que seja tabu. Pronto, esta primeira fantasia, para muitos não é novidade, que já falámos sobre ela, mas hoje é para falar sobre as fantasias, é a nossa conversa de agosto. Segunda fantasia, alguma dúvida sobre ela, algum insight, alguma experiência que vocês queiram partilhar? Onde isto, realmente eu tinha um amigo que faleceu a esposa e ele a seguir mudou a vida toda, mudou de trabalho, foi trabalhar para não sei onde, enfim, fez outra coisa completamente diferente. Ou convosco mesmos. Então ocorre isso. Pronto. Depois fecha-se o micro e toda a gente fala, né? Chamamos a aula depois da aula. Segundo patamar de fantasia. Esta é das fantasias que nós alimentamos que mais impacto tem nos conflitos. A outra também, a de imortalidade, é uma fantasia que nos faz tomar decisões erradas, com base no conforto, enfim, nas coisas. Esta é muito mais focada nos conflitos, internos e externos, que é uma fantasia chamada justiça. Para nós vivermos em sociedade, nós alimentamos um ideal de justiça, um ideal de que a sociedade tem que ser justa, que temos que cuidar da justiça entre as pessoas. Nada contra. Aliás, essa justiça é o que nos permite viver mais civilizadamente em sociedade. Agora, eu trazer isso para a minha identificação enquanto pessoa, ou seja, trazer para a minha identificação que tem que existir justiça, é uma fantasia. Não existe justiça alguma na natureza. Senão, existe um Pierce Brosnan, existem pessoas com um QI de 130 e existem outras com um QI de 70. Onde é que está a justiça nisso? Existem pessoas com nível de beleza, saúde, tudo, e outras que não têm essa oportunidade. Já nascem meio doentes, têm problemas. Onde é que está a justiça nisso? Justiça é uma abstração para nos permitir viver mais civilizadamente em sociedade. Não é uma questão da natureza. A natureza não tem nada a ver com justiça. É injusta de todas as formas e feitios. Onde é que isso nos leva para a gestão de conflitos? Quando eu acho que tem que existir uma justiça, por exemplo, no tratamento de uma empresa, quando eu acho que as pessoas... Uma coisa é existirem leis para proteção, de acordo com isso. Outra coisa é eu levar essa fantasia para a minha identificação. Alguém me falou rude. Isso é injusto, eu não fiz nada, a pessoa está-me a tratar assim. Não são os problemas. Não há justiça. E a justiça coloca-nos numa perspectiva perante o mundo de igualdade. E não é bom essa igualdade, neste sentido, já explico. No sentido em que eu não posso estar à espera que o outro me trate como eu quero. Eu tenho que fazer o meu trabalho de casa independentemente do outro. O outro não foi justo porque ele tratou-me de forma agressiva. Não quer saber da justiça. O outro trata como ele quiser. Eu tenho que deixar cair essa fantasia de que as coisas têm que ser justas. Não têm que ser justas. Eu tenho que cuidar de mim com protagonismo em primeira mão e deixar cair essa, digamos, essa equivalência nas circunstâncias. Vou dar um exemplo concreto. Alguém, por exemplo, no trânsito, deram um pequeno toque e a pessoa sai de lá. Vocês sabem que o paradigma social, quando há um toque de carro, é de agressividade. A pessoa já sai com um rosto alterado. E houve um pequeno toque e a pessoa sai de lá, já sai agressiva. Quantos de vocês diriam assim? Desculpe, quanto é que eu lhe devo? Pouquíssimos. O que é que nós diríamos? Mas eu não fui culpado. O que é que importa quem é culpado? Mas não é justo, porque foi ele que travou. Exato. Ou seja, nós temos uma questão de justiça muito, e é bom em alguns aspectos para, por exemplo, para proteger pessoas na sociedade, de acordo com isso. Nós estamos a ver o outro aspecto da justiça da identificação pessoal, que é, eu estou à espera
que a vida, digamos assim, me dê justiça. Ah, o outro bateu, então ele é que tem que pagar, porque assim é que é justo. Certo. E está tudo bem se outra pessoa for razoável. Mas se a outra pessoa não for razoável, eu estaria disposto a pagar para evitar um conflito, a dizer desculpe, quanto é que eu lhe devo? Isso é uma atitude incomum. É uma atitude que é muito rara e tem que ser desenvolvida. Aliás, esse exemplo foi um exemplo que o professor de Rose teve em São Paulo. Ele deu lá um toquezinho. Na perspectiva dele não houve toque nenhum. Na perspectiva do outro tocou. E ele saiu do carro já alterado. Ah, você deu-me um toque. E ele disse, desculpe, quanto é que eu lhe devo? Ele, não, pronto e tal, foi só um toque. Abrandou logo. Várias vezes, não foi uma, foram vários exemplos. Porque se nós tivermos que pagar 100 euros ou algo para evitar um conflito e deixar as coisas leves, isso é uma decisão inteligente. Mas antes dessa decisão, eu tenho que deixar cair a fantasia da justiça. Não é justo porque ele falou-me, porque eu falei. Então você quer ter razão. Eu preciso dessa cair dessa fantasia. Quando a fantasia da justiça cai, eu deixo de querer gerar uma igualdade ou uma justiça e fico muito mais focado no output que eu desejo das circunstâncias. Houve um carro, vou fazer um amigo. Paga ou não paga? Olha, se tiver que pagar 100 euros não faz mal, mas não vou permitir-me, por exemplo, sentir coisas viscosas, como raiva, como afetar-me, alterar a voz, simplesmente porque alguém deu-me um toque no carro. Eu sei que alguns de vós que me estão a ouvir agora, talvez vos pareça uma coisa, mas como assim? Então eu vou tocar o carro e não sinto nada? Parece que não tenho emoções? Então, quando nós trabalhamos as emoções corretamente, significa limpá-las e educá-las, nós não temos que sentir nada. Por um toque de carro, ficar completamente tranquilos. Não tem que sentir nada mesmo. Inclusive é sentir, você estava tudo bem consigo. Sentir até um pouco de compaixão pelo outro. E não é forçado, nem tem que controlar nada. Basta fazer o trabalho de casa, está bem? Hoje não é gestão emocional, mas isso vai ter que fazer respiratórios, limpeza, descontração emocional, meditação e alguns tipos de aulas de reeducação emocional. Mas isso é perfeitamente possível. Basta você querer fazê-lo. É como treinar guitarra. De início é difícil. Passado um tempo, damos os acordes, aquilo sai automaticamente. É a mesma coisa com as emoções. De início parece que é difícil, depois aquilo encarrilha e funciona lindamente. Nós temos depoimentos de dezenas de alunos com vários episódios quando isso acontece. E essa fantasia da justiça não agrega em nada. Para além do mais, nós podemos extrapolar a fantasia da justiça para que chatice, sei lá, a vida deu-me, vamos falar de coisas mais caricatas. Se todos nós homens pudéssemos escolher, escolheríamos certamente um órgão masculino de tamanho avantajado. Nenhum homem quer ter o tamanho dele mais pequeno, porque o homem, inclusive, mede a virilidade pelo tamanho da coisa, esquecendo-se que o tamanho, digamos assim, do órgão sexual masculino é compatível ou não com o órgão sexual masculino feminino, que também tem tamanhos. Tal como o beijo, as bocas são diferentes. Mas a sociedade incutiu uma pressão no homem, e todos nós, homens, já foram medir a ver se, enfim, se conseguiríamos satisfazer as nossas parceiras com o nosso próprio tamanho, o que é uma repressão bastante grande. Mas pensando de outra forma, quem tem pequeno ou grande não tem nada de justiça. A natureza criou-me assim, é esta personalidade que eu tenho que gerir. E essa é uma das fantasias que advém aqui de logo a seguir à justiça que está atrelada, que é deixar cair a fantasia da comparação. Nós comparamos o tempo todo. E isso, sim, é uma fantasia. Não é comparável. Eu não posso comparar a Sofia com a Capetilho. Mas ela não está a conseguir ou está a conseguir fazer aquilo daquela forma. Tá. Mas para eu fazer aquilo daquela forma, implica que eu tenha que, para eu comparar a Sofia com a Capetilho, eu teria que viver, a Capetilho teria que viver tudo aquilo que a Sofia já viveu, na genética que a Sofia já viveu, e ver se ela faria diferente. Porque uma pessoa com a personalidade A agir de forma diferente do que outra pessoa com a personalidade B não é comparável. Dois irmãos são sujeitos aos mesmos estímulos. Um reage muito bem ao estímulo e transforma aquilo num potencial,
e o outro não. Porquê? Foi percepcionado de forma diferente naquele corpo, naquele psiquismo. Não é comparável. E às vezes, imagina, estamos numa instituição, aquilo não faz nada e tal, ou criticamos a outra pessoa. Ela se calhar agrega valor de outra forma. Ou se não agrega valor, podia ser convidada a sair e ir para outro projeto. A questão é que essa comparação, ela não tem que implicar falta de assertividade. Por exemplo, imagina que eu tenho um restaurante. Eu tenho que ter um mínimo de performance que as pessoas que têm que ter no meu negócio. Mas eu não tenho que comparar as pessoas. Aquele consegue, tu não consegues. Essa falácia, essa fantasia, não me leva a lado nenhum. E leva-me a desrespeitar as pessoas. E leva-me a desrespeitar a mim próprio. Aquela pessoa é tão mais bonita, pá, e começo a ficar com complexos porque... Não. Uma coisa é, olha, quero mudar o meu corpo. Vou mudar a alimentação, vou praticar mais algum tipo de técnicas para me tonificar o meu corpo. Isso é assumir o protagonismo da minha vida, mas sem me comparar com os outros. É o meu processo de vida. A comparação é uma fantasia que nunca funciona, só gera problemas. O professor tratou de maneira diferente do que me tratou a mim. As pessoas tratam-se de forma diferente umas com as outras. Nós não tratamos as pessoas todas igual. É assim que tem que ser. É uma fantasia que só gera ruído na máquina. Não há comparação possível. Essa comparação é muito fácil gerar conflitos e até conflitos próprios de autoestima pela comparação com os outros. Por exemplo, uma criança que tenha perdido uma perna em tenra idade, ela vai viver mais tarde tranquilamente por o facto de não ter perna, porque ela já se formatou assim. Se for um de nós, vai ter que ir ao psicólogo, se calhar. Porque como já construiu uma imagem e essa imagem identifiquei-me com uma determinada característica, com um determinado corpo, perdi parte desse corpo e é um problema. Essa identificação muito forte com o corpo que temos. Eu conheço muitas pessoas ligadas à moda, muitas não, algumas, e que são vítimas da própria imagem. Tem que estar sempre tudo perfeito, porque aquela imagem abriu-lhe uma série de portas, abriu-lhe uma série de likes na internet, abriu-lhe uma série de profissões até, e a pessoa fica refém daquela configuração. E logo há um peso muito grande sobre a imagem própria, sobre as rugas, aí começam as operações, enfim, porque há uma dependência muito grande do corpo físico. Enfim, só falei de duas e meia até agora, não é? Enfim, vamos falar aqui, porque são várias, mas estas são as mais importantes. Esta fantasia da comparação com os outros leva muitas vezes a algo que é projeção nos outros de mim próprio. Como eu me comparo, eu acabo por projetar nos outros aquilo que eu sou, porque eu estou em comparação direta com eles. Isso é um erro crasso. Nós avaliamos os outros a nossa própria imagem. É um erro crasso, porque os outros têm uma configuração completamente diferente. E isso vai exigir sabedoria para eu conseguir identificar estes são os meus pensamentos e emoções que me geram um determinado tipo de ações. Outra pessoa pode ter ações que vão contra os meus valores. Eu adapto-me para preservar as minhas emoções. Mas eu não tenho que ir julgar o outro pelas atitudes que ele teve avaliadas às minhas próprias idiosincrasias, comparando-me comigo próprio. Vou dar um exemplo mais concreto. Se eu agora fosse muito agressivo aqui com a Fatinha, Fatinha, o que é que tu queres? Na personalidade do Eduardo, se eu fizesse isso a alguém, a pessoa perdeu as estribeiras. A pessoa não está bem, há alguma coisa aqui que não está errada. Há outras pessoas que o fazem e nem têm noção disso. E elas são muito mais, às vezes, muito mais violentas com elas próprias do que são com os outros. E eu não posso avaliar o outro que está a ser agressivo como se o Edu tivesse a ser agressivo. Aquela é uma característica dele. É o processo dele, não tem nada a ver com o outro, eu sou responsável por mim próprio. Na minha reação àquele evento. E essa é uma... A fantasia da comparação leva-me em direção ao protagonismo, que é eu sou responsável por tudo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto.
e aquilo que eu sou. Não é o outro, nem são as circunstâncias. Ai, estou a sentir coisas down. Então, essa é a minha responsabilidade. Mas o outro disse isto. O outro fez o papel dele. E o outro está no progresso do outro. Nós temos um exemplo hipotético que é esta chávena. Aqui a minha irmã, vamos aqui os dois. Eu estou a beber alguma coisa nesta chávena. O Pedro dá-me um empurrão na minha caneca. E eu entorno o que eu tenho na minha caneca. O culpado, estamos de acordo, que é o Pedro. A responsabilidade do que tinha dentro da caneca é minha. Se tiver aqui café, é café que eu vou entornar. Se tiver aqui água, é água que eu vou entornar. Ou seja, o input foi do Pedro, mas a reação do que eu tinha dentro é da minha responsabilidade. Então, se o outro foi agressivo e você virou um animal irracional, o outro deu o input, deu o trigger. Mas existe um animal irracional dentro de si. Existe um bicho que se naquele momento transformou e que sentiu ódio, e que sentiu ciúme, e que sentiu aversão. Então é isso que devemos trazer para a nossa responsabilidade. Sempre que um aluno me vem falar, pai, estou com uma questão, porque o meu pai, o meu namorado, o meu amigo, eu nunca quero saber o que é que o amigo fez, ou que o pai fez, ou que o amigo fez. Não importa nada. O que importa é o que é que a pessoa está a sentir. Ir um pouquinho mais fundo para acompanhar aqueles sentimentos, porque o outro apenas deu um trigger. O problema está dentro do indivíduo. Vamos ver se isto é verdade. Pensem num momento em que vocês se alteraram. A pessoa ativou um chip aí, vocês geraram umas emoções não muito bonitas, atitudes não muito bonitas. Pergunta: consegue identificar outra pessoa que teria reagido de forma completamente serena? Mas uma pessoa mais velha, ou uma pessoa diferente, uma pessoa com outro tempo, outra têmpera, outra índole, que agiria de uma forma mais humorada, ou daria um golpe àquela circunstância. Consegue identificar? Exato. Então a responsabilidade é toda nossa. Essa fantasia da comparação, nós temos que deixá-la cair por terra e fazer o nosso próprio processo. Eu estou a competir em velocidade. Tá, a competição faz parte do trabalho, mas eu compito para dar o meu melhor. Se chegar ou não chegar, é um cocktail de fatores que eu tenho que entregar à vida. Porque se eu começar a ficar muito focado em competir diretamente, não comigo mesmo, mas em comparação com os outros, isso vai criar uma série de ruídos negativos ao meu progresso. Gera ansiedade e não me potencia para o meu máximo. Observe o Ronaldo. O Ronaldo ele não compete com os outros. Ele compete com ele próprio. Ele compete para ser o melhor do mundo todos os tempos. Ele não está a competir lá com aquela equipa em particular. Ele está a competir em fazer o melhor em todos os momentos, em fazer coisas incríveis os momentos todos. Essa é a índole dele, altamente competitivo com ele próprio. É notório se vocês ouvirem algum tipo de documentário com ele. E nós portugueses, todos, mas nós portugueses precisamos muito deste protagonismo, assumir a responsabilidade, o protagonismo daquilo que nos ocorre, daquilo que sentimos e das nossas ações. Não pôr as ações, não pôr a responsabilidade na pandemia nem no governo. E isso é uma fantasia que advém, ou seja, a fantasia da comparação, normalmente que advém dos outros. Pronto, falámos aqui de algumas fantasias principais, há outras, mas estas fomos das principais, vamos descendo para as outras mais, digamos, mais secundárias. Isto, para agosto eu escolhi estas reflexões que são simples. Todos sabemos, nada foi novo, não é? Todos já ouviram isto alguns na vida. A questão é, o facto de eu saber esta informação não significa que eu me identifique com ela. Que ela não seja apenas conhecimento, é algo que eu vivo no meu dia a dia, a circunstância de não comparar com nada. É a viagem do Edu, é a epopeia do Edu, que se cruza com a epopeia do Telmo,
da Diana, mas cada um tem a sua epopeia. E não vou estar a julgar a Diana ou o Pedro porque não sei. Então é a minha epopeia e as minhas emoções e a forma como eu reajo trata-se tudo da minha viagem. E é engraçado porque às vezes as pessoas acham, mas é muito voltado para o seu próprio ego. O que as pessoas não percebem é que quando eu estabilizo o meu ego, a grande estabilização do meu ego é quando eu vivo em prol de algo, da comunidade. Eu não conheço grupo nenhum, pode existir, mas eu não conheço. Eu conheço muita gente. Não conheço grupo nenhum que seja mais focado na civilidade e na entreajuda ao outro do que o nosso grupo de alunos próximos, alunos das aulas teóricas. Vamos na rua sempre onde é que podemos agregar valor. Civilidade, ajuda a velhinha a atravessar a estrada, ajuda a pessoa a levar os sacos do supermercado. A pessoa está uma cambúzia hoje, vamos lhe dar um sorriso. Fazer a diferença no dia a dia. Mas eu só consigo ir para o outro quando eu arrumo o meu próprio ego. E mais, toda a percepção da vida é dentro deste corpo. Não vale a pena. Eu encontro-me nos outros, mas a estabilização do meu ego faz-me com que eu vá completamente no serviço à comunidade. E não o contrário. Às vezes eu vou fazer caridade, mas eu não tenho a casa arrumada. E às vezes faço caridade para ser bonzinho. Isso nós não queremos. Caridade para ser bonzinho não é bom na nossa perspectiva. Eu não faço caridade para ser bonzinho. Eu faço caridade por civilidade, porque é o que faz sentido para a sociedade. Para o bem comum. Significa que eu não vou dar sempre. Alguém me pede dinheiro, eu não vou dar sempre. Vou dar consoante as circunstâncias. O que é melhor para a comunidade? Ele tem 30 anos, pode trabalhar, sabe falar. Se eu continuar a dar-me esmola, ele vai continuar a viver de esmolas. Então a ele não vou dar. Mas a pessoa é invisual. Não. Com algum tipo de deficiência já é diferente. E a vida não é igual. Então vou ajudar. Vou fazer uma distribuição de rendimento. Ou a pessoa faz uma performance, está a tocar na rua. Isso é um artista. Às vezes vemos grandes artistas de rua. Inclusive alguns viram pessoas, cantores conhecidos. Aí é um artista. É como quando eu vou a um espetáculo. Às vezes posso dar, se me sentir na vibe. Mas não sou obrigado a isso. Então isso quer dizer muito em termos de emancipação pessoal. E a única forma de eu ir, em grande medida, focado no valor que eu agrego aos outros, é eu arrumar o meu próprio ego. E para eu arrumar o meu ego, eu tenho que me sentir altamente responsável por tudo aquilo que eu penso, sinto e ajo. Senão, eu vou entrar numa, numa linha que é, eu quero ser bonzinho, mas sem fazer o trabalho de casa. Aí vai ficar cheio de ervas daninhas. Vem lá um ciúminho, vem um ódiozinho, uma aversão. Tenho que cuidar da casa primeiro. Tenho que arrumar bem o meu quarto, físico e interno. E a partir daí eu vou ajudar os outros a arrumarem o deles. Senão não funciona. Pronto, eu acelerei aqui um pouquinho para tentar passar aquilo que o professor de Rose me passou. Tudo isto que eu falei é tudo sabedoria direta deles. Relembrando que o objetivo da aula era gerar um abanão, uma reflexão de porque é que eu não estou identificado e eu identifico-me com estas fantasias. Eu continuo a alimentar uma justiça, continuo a alimentar uma comparação, uma imortalidade, e isso só empecilha a minha vida. E para fazer essa transição eu preciso de uma tomada de decisão. Ok, eu regularmente vou alimentar uma perspectiva diferente, vou olhar para a vida como ela é, com olhos de realidade, porque existem as verdades individuais. Cada pessoa tem a sua verdade e tem razão na verdade dela. O que nós queremos é que a nossa verdade vá virando um pouco de cima para baixo e vá se tornando uma realidade, ou seja, que a nossa verdade seja cada vez mais lúcida ao ponto de refletir com maior propriedade a realidade que existe. E a realidade é só uma. Agora, a nossa verdade vai se aproximando mais ou menos dessa verdade. Por exemplo, uma coisa básica, nós podemos ter que a verdade, o céu é azul. Outra pessoa vê o pôr do sol e diz, não, o céu é cor-de-rosa. Outra pessoa vê a noite e diz, não, o céu é preto. Na realidade, o céu, a luz do sol é branca, não tem cores. As cores que nós vemos no céu têm a ver com refrações, pontos de vista que nos dão as cores. E a vida é muito igual.
Eu posso acreditar veementemente e defender que a cor do céu é azul porque eu vejo que ela é azul. Mas a realidade é que ela só é azul numa determinada perspectiva. A realidade mesmo é que ela é branca. Sobre algumas perspectivas ela é azul. Mas eu tenho que estar naquela perspectiva. Porque a luz em si, ela é branca. Isso ocorre connosco o tempo todo. A pessoa defende com armas e bagagens. Não, mas isto é assim, porque eu estou a ver que é assim. Está certo, nessa perspectiva. Que às vezes pode estar mais ou menos alinhado com a realidade. E ali essa realidade é sabedoria. Cada um vamos ter que fazer esse trajeto. Eu vou desligar agora aqui a nossa câmara para as perguntas fora a aula, fora da aula, digamos assim. Beijinhos a todos que vão ver esta gravação. No próximo mês, em setembro, teremos outra. Mantenha-se no grupo e até já.